Fala trader, seja bem-vindo a Smart Money Club, a primeira escola especializada em análise institucional, o famoso SMC. Então, se você percebeu aí, né, nós estamos passando por uma reformulação, acrescentando várias coisas para melhorar o teu aprendizado, a tua absorção aí do conteúdo, beleza? Antes de mais nada, vai na descrição, entra na comunidade, porque essa comunidade está crescendo e a gente vai fazer realmente explodir tudo no cenário da análise institucional no Brasil. E olha que interessante, olha que novidade, eu vou abrir com uma novidade aqui, né? Hoje, depois dessa análise, depois desse estudo de mercado, você vai ter uma análise também, um estudo de mercado com o Jader, onde ele vai falar sobre o Bitcoin e o Ethereum. Então, preste atenção, aguarda que vai ser, ainda hoje vai sair o próximo vídeo também, então todos os dias vão ser assim. Segunda a sexta-feira, aliás, de segunda a quinta, olha só a novidade que eu vou falar para vocês, tá? De segunda a quinta, nós vamos fazer a análise dos dois mercados. Eu vou estar analisando o mini índice e o mini dólar, e o Jader vai estar vindo com o Bitcoin e Ethereum aí também na sequência, tranquilo? De segunda a quinta. Na sexta-feira, vamos fazer uma live do resumo da semana. Olha que bacana. No resumo da semana, a respeito de todas as oportunidades que aconteceram no cenário, no mercado, né, que nós pegamos como trade, os alunos também entraram no trader. Então, nós vamos passar todo esse resumo aí na sexta-feira, 8 horas da noite, tá bom? Então, esse primeiro resumo, estudo de mercado comigo, vai ficar saindo 7 horas da noite, anota esse horário, e com o Jader, 10 horas da noite, tá certo? Entre 9 a 10 horas a gente vai decidir aí qual horário. Aguarda que hoje, quando sair o vídeo, você vai saber o horário correto, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos pro gráfico. Vamos embora porque, meu irmão, tá muito massa, tá top demais. Tudo que tá mudado aqui é justamente para você melhorar o seu aprendizado, a sua análise, beleza? Então, vamos para cima. Meu irmão, até a vinheta mudou, né? E se você não é inscrito, vai, se inscreve aí, entra, assina a notificação, ativa a notificação aí, quase que não sai, né? Não tem problema, vamos lá, vamos pra cima. Eu tô na euforia, né, pessoal? Eu percebo que eu tô na euforia. Mas vamos lá para a análise do Ibov. Deixa eu só passar um recadinho. Pessoal, vagas abertas para a nossa escola, tá bem? Você vai entrar aí, ó, tem esse QR Code também que tá abaixo aqui, do nome lá embaixo, nessa região aqui, ó, tá bem aqui do ladinho, tá? Do canto esquerdo, tá? Que você vai estar assinando, tá bom? Para ser membro da escola e você vai estar aprendendo tudo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você, é uma mentoria que tem lá, galera. É uma mentoria. Mentoria última que eu vi aí, lançando aí no pessoal, lançando aí no YouTube, foi de R$ 3.000 em grupo. Então você vai estar entrando na escola, onde você vai ter uma recorrência, vai estar fazendo parte, e você vai estar absorvendo todo esse conteúdo de acordo, de forma cronológica, lógico que tem os benefícios também. Quem perdeu a live, vai na live que ela está fixada no início do canal, beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a análise, né? O mercado o Ibovespa está trabalhando aqui como, pessoal? Como é que o Ibovespa está trabalhando? Primeira coisa que eu vou passar como dica para vocês é o seguinte. Quando você tiver dúvida em relação a qual estrutura que você está, marque os swing points das estruturas, dos tempos gráficos, tá bem? Se você prestar atenção, olha só. O que é que está acontecendo nesse movimento? Se você prestar aqui bem atenção, ó, desse range que foi o último boss desse 4 horas, o que foi que houve? Nós temos um range que foi estabelecido, esse range de negociação, né? Foi essa quebra de estrutura para baixo. Ele já chegou a mitigar lá aquela região, né? Eu acredito que mais de 90% ali desse range que foi mitigado. E aí ele está agora dando sequência na forma de mitigação para baixo, porque aqui também tem um range específico à esquerda do gráfico. Então o que é que acontece? É necessário você mostrar, você entender que essa movimentação aqui, ó, esses pontinhos que estão marcados aqui são em swing points, tá? Então, se você marcar aqui como topo e fundo, você vai entender que essa parte aqui já foi mitigada desse movimento, desse range. Então, o que é que acontece? Eu quero que você pense o seguinte, vamos lá. Se você tem agora, estabelecido agora toda essa mitigação desse range lateral, você deve agora, né, traçar os swing points dessa estrutura. Ou seja, nós temos dois pontos aqui bem importantes, que no caso é essa estrutura que está mitigando, ó. Esses 3 pontos estão mitigando todo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? E, logicamente, se ele está na tendência de baixa, né, porque ele vem quebrando a estrutura, ele tende a perder esse fundo também. Só que é o seguinte, perceba aqui. Se esse movimento aqui, ó, esse movimento, tá? Esse movimento, vamos tratar isso como secundário e esse aqui como terciário. Ele está subindo e ele perde esse fundo, ele muda o caráter desse movimento. Nessa estrutura, a estrutura terciária, é queda. Então, se ele está caindo, então nós temos essa estrutura aqui como quebra de estrutura. É assim? Por isso que estão marcados esses swing points. Então o que acontece? Ele faz o choque, logo, lógico, ali, né? Faz um boys mais uma vez, ó, confirma o choque, né? Faz um boys, faz um outro, já confirmando essa tendência. E nós temos agora um range estabelecido, que é justamente esse topo e esse fundo. Exatamente esse fundo aqui é o nosso range de negociação. Então o que, é que você vai fazer?
tá? Já atualizando vocês aqui. Você vai puxar agora esse range de negociação. Inclusive, ele já está dentro da região, na região Premium, tá? Inclusive, capturando essa liquidez aqui, ó. Tá vendo? Então, ele está capturando essa liquidez aqui. Isso é liquidez, você quer captura dessa liquidez, eu vou deixar já como capturado, tá? Liquidez capturada. E ele chegou e parou justamente em um order block, exatamente nesse ponto, ó. Exatamente nesse ponto aqui é uma parada de order block, beleza? Então, ou seja, ele já cumpriu o papel dele, né? Capturou essa liquidez e agora, lógico que ele pode seguir esse movimento, porque aqui no tempo gráfico menor, inferior, tá? Ele pode estar fazendo aqui um fake shock, tá certo? Ou um choque menor, um choque secundário, terciário nesse movimento, para poder fechar e mitigar esse range que está sendo estabelecido aqui por conta dessa mudança de caráter e seguir o fluxo da alta para poder mitigar essas outras regiões. O que é que nós temos aqui de interesse do preço, tá? Pra vocês entenderem. Nós temos essa região, é uma região bem interessante. Nós temos essa região também, que é uma região bem interessante, tá bem? A região no qual o preço tende a buscar, tá? Mas não vamos pensar logo, lógico aqui, como essa região já sendo mitigada, ele fechar esse ponto, já que ele tem que cair, né, para poder mitigar essa região, que é esse range aqui, desse choque que está acontecendo nesse movimento. Esse choque aqui, ele não está fazendo a mudança de caráter dessa tendência terciária. Ele está fazendo a mudança de caráter desse movimento aqui, ó. Tá bom? Porque ele vai mudar o caráter, lógico, para poder mitigar esse ponto e cair mais uma vez. Porque o movimento está fazendo o quê? Topos e fundos descendentes, ó. Presta atenção, ele está fazendo isso. Então, ele pode querer mitigar esse ponto aqui e cair. Então, quando ele faz isso, o que é necessário? Ele precisa transportar o que está sendo feito, a liquidez que ele capturou aqui desses fundos, desse ponto para o próximo. Então, o que acontece? Quando ele chega aqui à região acima de 50%, todo ponto de parada do preço é interessante você saber que existe liquidez que foi capturada e que agora ele pode dar uma resposta para dar uma sequência na queda. Então, o que é que você deve fazer agora no momento? Agora que você sabe que ele parou aqui, estabeleceu aqui esse order block, nesse ponto, né? E está perdendo esse movimento. Porque se você for levar em consideração mesmo, de fato, nós temos aqui no 15 minutos, vamos trazer aqui para o 15 minutos, tá? Nesse ponto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos deixar numa hora, porque a gente tem um cenário mais macro, né? Que a gente vai analisar com mais detalhes o mini índice, tá bom? Que é o derivativo que nós operamos, tá? Então, nós temos esse ponto, beleza. Então, já que ele fez esse choque e está mudando o caráter desse movimento quartinário, nós precisamos entender que esse range aqui é o range que está sendo estabelecido. Esse é o novo range de negociação, beleza? E aí a gente, logicamente, se ele está mitigando uma região desse ponto acima de 50% e já está dando indícios que ele pode sim vir a capturar esses movimentos para baixo, o que é que nós temos? Nós temos uma estrutura de choque, tá? Uma quaternária e um movimento mais micro, que é justamente esse movimento. Então, o que é que eu vou fazer para não confundir vocês? Eu vou pegar esse movimento aqui, ó, que foi do rompimento, tá? Que é do tempo gráfico maior. Eu vou deixar ele aqui, ó, nesse range de 50%, nesse ponto, tá ok? Exatamente, ó, pegando esse fundo, esse topo. E nós vamos marcar agora esse swing point, que é justamente esse movimento aqui, ó. Eu sugiro que você sempre faça isso. Trace os swing points. Por quê? Porque através do swing point você vai entender o que é a quebra da estrutura. Então, nesse movimento, se você prestar atenção, ele muda o caráter e ele já quebra essa estrutura. Então, o range que está sendo estabelecido aqui no tempo gráfico menor, se a gente fosse pegar, seria aqui um choque, seria desse ponto, tá? Seria aqui, ó. O choque seria nesse movimento. E nós teríamos o boss aqui, ó. Beleza? Eu vou até deixar assim, porque a gente tá para entender dessa forma, para vocês entenderem melhor. Tranquilo? Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos esse range de negociação. Deixa eu puxar para cá, para não atrapalhar. Nós temos esse range de negociação aqui, ó. Então, se você pega um trader, por exemplo, já sabendo que ele está em um ponto de resposta para poder usar como venda, você tem que buscar alvos nessas regiões. Esses são pontos de interesse do preço, tá? E lógico, como nós podemos ver, isso aqui também é uma liquidez que ele pode vir a capturar. Essa liquidez aqui, ó. Então, tudo depende do que ele vai responder aqui nessa região. Ou seja, dentro dessa estrutura, se você pegar um trade aqui, se você vende por aqui nessa região, lógico, com a confirmação, né? Porque hoje o cenário foi bem lateral, ó. Tá vendo? O range que foi trabalhado hoje foi bem lateral. Aconteceu a oportunidade no tempo gráfico menor? Acredito que sim. Hoje eu fiquei fora porque eu estou fazendo muita coisa aqui. Estou adaptando tudo, estou fazendo as alterações, estou trazendo muita coisa nova para vocês. Então, nesses pontos aqui, nós temos o quê? Nós temos alvos.
Esses alvos que foram estabelecidos e foram validados, né? São os últimos order blocks validados por conta dessa quebra de estrutura. Então isso aqui é tudo alvo. E aí nós temos também o order block lá de baixo, né? Que é o extreme order block, que é o ponto dessa região, desse movimento. Então esses são os pontos aqui de alvo. Só para você entender a estrutura, né? Então o que acontece? Isso aqui é um imbalance também muito claro e evidente, tá? Para não atrapalhar vocês, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse range aqui, vou trabalhar somente com esse, tá? Vou trabalhar com o macro, né, que é esse range maior, eu já expliquei. Vou trabalhar com esse aqui. Esse imbalance aqui, ó, ele tende a ser fechado, né? Então é um movimento muito brusco para poder ele vir fechar posteriormente, beleza? Então esse é um imbalance aqui que ele tem que sim vir fechar. E interessante que ele está em cima da região de 50%. Então é importante você entender que tudo que está acontecendo aqui pode estar sendo a liquidez que ele pode querer vir fazer esse movimento. Ele pode capturar aqui, jogar o preço para baixo, né, para capturar esse movimento e seguir o fluxo de alta para poder quebrar mais uma vez essa estrutura. Beleza? Então esse é um movimento que eu aguardo, né, que eu espero que aconteça. Caso ele não faça o movimento desse ponto, é lógico que é muito importante, você tem que entender que é importante você pegar as confirmações para poder executar a venda, você tem que entender qual o fluxo, qual a direção do mercado. Aqui você já sabe, né? Esse movimento que ele está indo mitigar, ó, para essa extremidade, ou seja, são esses order blocks aqui, ó. São esses pontos acima, né, que nós temos que observar. Que são pontos que ele tende a querer transportar esse capital, né, esse dinheiro, essa liquidez que foi capturada. Então, é um movimento que ele segue o fluxo dessa estrutura de alta, tá bom? Então, fiquem atentos que esse é um movimento que ele pode acontecer nos próximos dias, beleza? Vamos para o mini índice? Vamos dar uma olhadinha no mini índice? O mini índice ele faz o seguinte, olha só, ontem eu falei na live, né? Ontem eu falei na live o seguinte, ó, o movimento ele tem que fazer o seguinte, ou ele pode fazer isso, ó, eu falei assim, ó, se ele faz isso para poder fazer isso, tá? Ou ele faz o contrário, né? Ou ele sobe aqui, ó, já abre aqui para poder fazer o movimento inverso. Então foi exatamente o que aconteceu. Ele chega num ponto no order block, tá? Ele chega nesse order block e chega a pagar exatamente 1.395 pontos. Outro detalhe muito importante foi que eu tracei essa liquidez. Se eu tivesse no gráfico aqui, eu teria pego essa venda exatamente aqui nesse ponto. Ó. Por quê? Porque ele captura a liquidez e transporta esse capital para um outro ponto. Perceba aqui, lembra do range de negociação que eu falei? Ó? Olha o que ele faz. Ó. Existe liquidez acima dos 50%, ele captura essa liquidez e transporta para onde? Para o próximo ponto. Ou seja, esse foi um trade muito clássico, um trade muito simples também, com um risco-retorno muito curto, porque se você for prestar atenção, você colocando esse stop acima desses topos aqui, é um stop pontual que eu gosto de trabalhar de 150 pontos, dava safe do safe, e o alvo seria lá embaixo, ou seja, um trade aí bem muito rápido, né? Um trader rápido, a ver que ele caiu aí de elevador, um trader de 2.375 pontos. Então foi um trader bem simples. Deixa eu só mudar aqui a cor do texto para vocês poderem entender, ó, ver aqui também, ó, 2.375 pontos. E eu também teria comprado aqui nessa região se eu tivesse aqui no gráfico, tá? Então hoje eu não fiz nenhum trade, mas essa compra aqui também eu teria feito um stop de 150 pontos. Lembrando que dá para você poder refinar essa região. Então, se você refina isso aqui, ó, você tem os 50% como um ponto muito top para você pegar esse trade. E aí ele respeitou, chegou ali a pagar também 1.290 pontos. Então, esse é o poder do institucional, esse é o poder do SMC, beleza? O que é que a gente espera para os próximos movimentos? Já que você está aqui agora sabendo que aqui foi um ponto de venda, né, de alvo, vou apagar essa região, esse order block já foi mitigado. Nós temos um movimento que ele muda o caráter para cima, né? Desse ponto, ó, dessa estrutura. E, logicamente, nós temos uma região que nós precisamos de uma direção. O que é que nós temos aqui como estrutura? Nós temos isso aqui como liquidez. Deixa eu trazer aqui para 15 minutos. Essa é uma liquidez que está sendo nitidamente elaborada, né? É uma indução que está acontecendo. Então, toda a movimentação aqui desse ponto, é importante você entender que ele pode sim vir a capturar. Ele deixa também, ó, por mais que ele chegue nesse ponto, ele deixa uma liquidez também, que é o famoso equal high, tá? Esse equal high aqui, que também é uma liquidez. Essa liquidez aqui já vou marcar como capturada, beleza? Essa é uma liquidez que já está existindo, né? Que já existiu nesse ponto. E a gente precisa saber uma direção, qual a direção que está no mercado. É importante você saber que existem esses movimentos. Aquele order block também está válido, então fiquem atentos aí em relação àquele order block.
Aqui nesse ponto aqui não se faz nada a não ser que ele venha quebrar, né, essa estrutura. Então, fiquem atentos nesse movimento. Vender nesse ponto aqui é interessante? Cara, eu diria que era interessante se não tivesse esse call high aí e um ponto de interesse lá em cima. Então, eu não vou marcar esse ponto. Apesar de que, prestem atenção, ele não dá uma direção. Ele não dá uma direção, o mercado está bem lateral, então precisamos entender qual a direção do mercado a partir dos próximos movimentos. Por quê? Porque ele nem perde fundo para poder estabelecer um novo range de negociação, tampouco ele chega na região que deveria chegar, que era esse ponto, para podermos executar uma venda e seguir o fluxo na queda. Então vocês precisam ficar atentos nesses movimentos. O interessante é que aquele order block lá em cima ainda continua validado, beleza? Continua validado. E o range de negociação permanece esse. Ainda está desse jeito, tá? O que é que a gente pode prestar atenção nos 5 minutos é que percebam que o topo, esse movimento aqui, ó, é o topo, né, desse fundo que foi estabelecido. Então, esse order block aqui é um order block que, cara, tem que ter bastante cuidado, beleza? Tem que ter bastante cuidado, até porque se esse movimento tivesse feito isso, seria clássico, tá? Aí nós teríamos aquele order block ali como um order block interessante. Mesmo assim, com o bumbum virado para a parede, né? Para não ficar fazendo ali besteira, tá bom? Então, preste atenção, vamos deixar o mercado movimentar para as próximas atualizações, mas fiquem atentos que isso aqui também é liquidez e ele precisa tomar um rumo, né? Sair dessa direção aqui e entender o que, é que pode acontecer. No tempo gráfico menor, pode sair alguma coisa aqui nesse movimento, beleza? Para o dólar, nós temos o dólar. Eu até mandei esse movimento, né? Chegou num range bem interessante, ó. O dólar chegou em um ponto de resposta, order block do tempo gráfico de 4 horas. Aconteceu aqui um movimento bem clássico do choque, né, do 15 minutos. Ele veio retestar, acionou esse trade aqui, ó, bem interessante na confirmação, tá? Esse é um trade bem clássico que acontece várias vezes, né, o famoso confirmation entry, ou seja, a entrada de confirmação. Ele faz um outro boys e aqui ele deixa uma liquidez imensa nesse ponto. Nós temos um ponto de interesse bem aqui, ó, nessa estrutura. Esse é o order block, é uma região de observação também, para poder ver o mercado respondendo esse ponto, tá? Porque até então, o range que nós temos de negociação dessa estrutura é esse, ó. Então, tudo que está sendo feito aqui abaixo é indução. Então, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto muito interessante também, ó, desse order block. Esse é um ponto interessante. E esse ponto também lá em cima é um ponto também muito interessante. Exatamente esse ponto aqui, tá? Então, isso é o que nós devemos esperar para o dólar nos próximos dias, tá bom? Então, fiquem com esse viés, né, com essa análise aí do dólar. Tranquilo? Show de bola? Essas são as movimentações. Lembrando, né, como ele faz essa estrutura, lembre também que existe esse rangezinho de negociação aqui nesse ponto, que também pode acionar compra a favor do fluxo do movimento de alta, tá? Fica essa dica aí para vocês também, que é um modelo também que eu gosto bastante. Então, está aqui, é um ponto bem interessante, onde ele pode responder nesses movimentos aí, tá certo? Procurem por venda em confirmações, tá bom? Compra, você pode se antecipar, mas sempre colocando à frente uma liquidez, uma captura de liquidez, tranquilo? Então, esse é o viés de hoje. Fiquem com Deus e lembrem-se, vagas abertas, galera. Para vocês entenderem aqui, a mentoria, cara, só a mentoria custa R$3.000 em grupo. Você vai estar recebendo aqui, lógico, você vai estar dentro da comunidade, cara, vai ser bacana, vai ser top, beleza? Amanhã sai um vídeo falando, explicando mais também sobre a comunidade. Então, ó, beijo no coração de vocês, até mais, Deus abençoe e vamos para cima. Fui!